Olá família, tá tudo bem? Muito bom encontrar com vocês depois de um tempo para a gente estudar os sinais da vinda de Cristo. E hoje a gente vai estar falando do que aconteceu no mês de agosto. Hoje é setembro, agosto de 2020, quando foi um mês bem cheio, de agenda bem cheia, com relação à busca da paz, à busca das alianças de paz entre Israel e outras nações árabes. Então vamos estar falando sobre esse sinal. Abra seu coração, eu tenho certeza que Deus vai nos falar grandes coisas hoje. Bem, gente, nessa manhã bonita aqui no fundo do meu quintal, Brasil, esse dia de sol maravilhoso, lindo, vamos falar um pouquinho sobre esse tema, o caminho do anticristo. Ele já está a caminho? Quem é ele? O que ele está fazendo? Será que podemos vê-lo? Será que já temos sinais dele? Bem, eu escrevi algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês aqui. Se esse vídeo ficar um pouco longo, tenha paciência, mas ele será muito bom e muito importante. Por exemplo, quando estudamos seriamente a vinda do Senhor Jesus Cristo, é necessário para a nossa compreensão que tenhamos uma linha do tempo, né? Estabelecermos uma linha do tempo. Essa linha, ela vai nos informar onde os sinais proféticos se encaixam e em que época, em que tempo, senão a gente fica perdido, né? E o melhor exemplo dessa linha de tempo é dado pelo próprio Jesus Cristo em Mateus 24, onde ele responde à pergunta dos discípulos. Os discípulos perguntam para ele assim: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Olha que pergunta específica, né? E Jesus não foge da pergunta, ele responde. Mateus 24:3, né? Jesus então diz que haverá traição, aumento de iniquidade, aparecimento de falsos cristos, falsos profetas, guerras, terremotos, esfriamento do amor, o aumento da maldade, da iniquidade, da injustiça, traição, né? Haverá fome, terremotos, haverá sinais no céu, sinais na terra, sinais debaixo da terra. E quando Jesus fala tudo isso, ele conclui dizendo o seguinte: mas não se preocupe, ainda não é o fim. Isto é princípio das dores. Não é o fim, é o princípio das dores. Então, nós estamos vendo isso acontecer em larga escala. Então, podemos dizer que estamos vendo o princípio das dores? Sim, podemos dizer sim que estamos vivendo o princípio das dores, né? Já em Mateus, no capítulo 24, versículo 14, Jesus fala do sinal do fim, do princípio das dores, ou seja, quando que o princípio das dores vai acabar, e quando ele acaba nessa linha do tempo, vem o quê? Vem a tribulação, que é 7 anos, né? 7 anos, 3 anos e meio brando de aliança, de aceitação, de paz e amor, e os últimos 3 anos e meio de grande tribulação, que é a guerra do anticristo, do falso profeta, das nações ímpias, contra Cristo e contra o seu povo. Então tem um sinal que mostra que o princípio das dores está terminando e vai começar a tribulação? Sim, né? Jesus fala nesse texto aqui, ele diz assim: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho, e a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, quando as nações conhecerem o evangelho para testemunho, quando o evangelho for pregado como testemunho para as nações,
diz o Senhor que virá o fim. Então, acaba o princípio das dores e começa o período conhecido como de tribulação. E o sinal do início dessa tribulação, Jesus disse em Mateus 24:15. Ele diz assim: assim quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Observe que Jesus está aqui deixando claro um sinal, né? Ele está dizendo que quando vê a desolação, o sinal terrível de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem vê isso entenda. O que significa isso, né? Esse sinal ensinado pelo profeta Daniel é um sinal muito importante para a gente entender o fim do princípio das dores e o início da tribulação, e o personagem que vai estar fazendo isso é o anticristo, né? Ele é o personagem que vai estar aparecendo no cenário mundial. E que sinal é esse? Quando o templo em Jerusalém for construído, o terceiro templo for construído, quando começarem os sacrifícios e quando esses sacrifícios forem cessados, e no lugar do sacrifício for sacrificado uma coisa abominável, não aceito pelo sistema religioso judaico. Ou seja, qual é o maior sinal do começo da tribulação e o fim do princípio das dores? O maior sinal é a construção do terceiro templo ali, no Monte do Templo em Jerusalém, e o retorno dos sacrifícios judaicos no templo, 3 anos e meio isso, e depois esse sacrifício for violado, for cessado de maneira violenta pelo anticristo, e ele vai então sacrificar uma coisa abominável dentro desse templo. Aí já é a segunda parte da grande tribulação, né? Daniel, no capítulo 8, versículos 13 e 14, diz assim, escuta só: então ouvi 2 anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por essa visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Ele me diz: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será reconsagrado. Observe que está falando do pequeno chifre. Pequeno chifre de Daniel é o anticristo, né? Aqui está dizendo que desde o início da construção do templo, né, a sua reconsagração, porque vai ser reconsagrado com os sacrifícios, vai levar 3 anos e meio. Serão esses 3 anos e meio de relativa paz, garantido por quem? Pelo anticristo. As nações por trás dele vai estar dando esse respaldo, né? E aqui diz 2.300 tardes e manhãs. O que significa isso? Isso significa 3 anos e meio. É o que está escrito em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 6, que diz assim: a mulher fugiu para o deserto, para o lugar em que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali, durante 1.260 dias, ela fique. Ou seja, 3 anos e meio, né? Quando o sacrifício para novamente e começa a contar os últimos 3 anos e meio, que é o tempo da grande tribulação. Pergunta tem alguém capaz para fazer isto? Porque é uma tarefa muito difícil. No Monte do Templo hoje é construída a mesquita. E essa mesquita está lá há muitos anos, depois que destruiu, porque lá estava construído o Templo de Salomão. Esse templo foi destruído no ano 70 por Tito e o exército romano, né? Flávio Josefo, um historiador, presenciou isso, e ele escreve as histórias antigas. E depois, com o tempo, houve guerras, e os islâmicos, os muçulmanos assumiram Jerusalém, e eles construíram no lugar do Templo de Salomão uma mesquita. Se você olhar uma foto de Jerusalém, você vai ver um domo brilhante,
que é o chamado de Domo da Rocha, ali é essa mesquita. Aqui está dizendo que essa mesquita será derrubada e que o terceiro templo será reconstruído ali. É fácil essa tarefa? Claro que não, não é fácil, né? Por quê? Porque as nações árabes, que são nações muçulmanas, jamais permitirão tal coisa, né? Aliás, até hoje, judeus não podem entrar na esplanada do templo. E se entrarem, se tocar o shofar, se fizerem uma reza, algum movimento ali, acontece a maior briga, a maior confusão, né? Como já aconteceu várias vezes. Então, qual é a pessoa que vai estar liderando essa construção e o retorno dos sacrifícios aqui? Bem, gente, essa pessoa é o anticristo. É o anticristo. Ele terá esse poder de convencer as nações árabes, né? Em Daniel, no capítulo 7, versículo 25, diz assim: ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e meio tempo, ou seja, durante 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio, os santos serão entregues nas mãos do anticristo. E diz mais aqui, quando isso acontecer, ele vai cessar o sacrifício e vai profanar o templo. Mas aí ele já havia construído. Já houve sacrifícios e o culto judaico 3 anos e meio antes, né? Daniel 12:11 diz: a partir do momento em que for abolido o sacrifício diário e for colocado o sacrilégio terrível, haverá 1293 dias, ou seja, depois que ele reconstruiu o templo, fazer paz entre os judeus recebê-lo como Messias, como Cristo prometido, as nações árabes se comprometerem em aliança e permitirem a reconstrução do templo, o sacrifício diário voltar. Depois de 3 anos e meio que isso acontecer, ele vai cessar tudo isso, ele vai mostrar quem ele é, que ele não é o Cristo, que ele não é o Messias, mas ele é o anticristo, o filho do diabo. E aí então haverá essa grande tribulação. Bem, concluindo aqui, o que devemos ficar de olho então, gente, hoje? Bem, hoje precisamos olhar para os jornais e ver os eventos que estão acontecendo. Eventos que vão levar a esse sinal. Por exemplo, a construção do terceiro templo. Em Daniel 9:27 diz assim: com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana, ou seja, 7 anos. No meio da semana, 3 anos e meio, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então está tudo escrito aqui, o que vai acontecer como sinal que antecede a tribulação e o fim do princípio das dores, não é? Isso é incrível, irmão. Israel assinou um acordo de paz com os Emirados Árabes Unidos, mediado pelos Estados Unidos. Esse acordo é chamado de Acordo Abraão. Um acordo inédito que ninguém acreditava na possibilidade, né? Não havia, acho que há 49 anos, não havia relação entre Israel e os Estados Árabes Unidos, né? Cuja capital é Abu Dhabi, e eles conseguiram esse acordo, assinaram esse acordo. Veja esse vídeo aí. Just a few moments ago, I hosted a very special call with 2 friends. A normalização das relações entre Israel e Emirados Árabes Unidos foi anunciada de maneira inesperada nesta quinta-feira pelo presidente americano Donald Trump. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu reagiu no Twitter, dizendo que trata-se de um dia histórico. O acordo era um dos objetivos do projeto de Trump de paz no Oriente Médio. Israel tem tentado, nos últimos anos, melhorar suas relações e estabelecer cooperação informal com países da Península Arábica, como Emirados, Bahrein ou Arábia Saudita. Essa normalização das relações entre Israel e outros países árabes foi associada no passado ao processo de paz
paz entre as autoridades israelenses e palestinas, mas Netanyahu vê essa reaproximação como um mecanismo de pressão para os líderes palestinos aceitarem um acordo com o Estado hebraico. Após o anúncio, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, convocou uma reunião de emergência da direção palestina. Trump apresentou seu projeto de paz no Oriente Médio em janeiro, que previa a anexação de vários territórios por Israel na Cisjordânia, um dos enclaves palestinos ocupados. O governo de coalizão israelense começou a analisar em julho como poderia levar a cabo este projeto, apesar dos temores de parte da classe política de que essas novas anexações gerem outra escalada de violência. No Twitter, o chefe da diplomacia israelense, Gabi Ashkenazi, membro do Partido Centrista Azul e Branco, defendeu que o anúncio da normalização das relações com os Emirados permite evitar uma anexação unilateral. E o que aconteceu? Depois desse acordo de paz, outros países árabes, né, como a Arábia Saudita e tantos outros ali, também estão querendo assinar um acordo com Israel. Observe como que a coisa tomou uma dimensão muito grande, né? Começando assim, a possibilidade da reconstrução do terceiro templo no Monte do Templo em Jerusalém. Você sabe que quem detém, como se fosse um prefeito, o direito do Monte do Templo ali, onde será reconstruído o terceiro templo, é a Jordânia, é o rei da Jordânia. E nessa semana, domingo agora, né, teve o Jared Kushner, que é considerado o anticristo, que é o diplomata para a paz do Oriente. O que ele fez? Ele viajou para lá, ele esteve na Jordânia, ele esteve no Egito, ele esteve na Arábia Saudita, ele esteve em vários países árabes para continuar esse acordo de paz, né, que vai culminar com a reconstrução do templo. E quem é essa personagem? Quem é esse personagem? Eu já disse, esse personagem é Jared Kushner, que é genro do presidente americano Donald Trump. É ele, esse personagem. É ele que entra, que está fazendo essa negociação, né? No dia 31 de agosto, o último dia do mês de agosto desse ano, depois de 49 anos de distância, de inimizade, marcou fortemente esse acordo com o primeiro voo comercial de Israel para os Emirados Árabes Unidos, passando por cima da Arábia Saudita. Gente, para quem não entende aquele pedaço ali, acha que não tem nada a ver. Eu estou saindo num voo aqui do Brasil e vou para os Estados Unidos, então eu vou passar em cima dos países da América Central, eu vou passar por cima dos países da América do Sul, não tem nada a ver. Aqui não tem nada a ver, mas lá tem. Né? Ou seja, países que são considerados inimigos são proibidos de passarem em cima do espaço aéreo deles. E assim também Israel era proibido de qualquer voo, qualquer avião comercial passar por cima do seu território, do seu espaço aéreo. Mas a Arábia Saudita cedeu, abriu espaço. Israel passou com esse voo comercial, né? É o primeiro voo comercial aí em cima da Arábia Saudita, né? E foi direto para os Emirados Árabes, desceu em Dubai. Veja esse vídeo.
Destino Abu Dhabi, um voo inédito que leva o selo da amizade firmada há 2 semanas entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, sob a mediação norte-americana. A bordo seguem delegações de Israel e dos Estados Unidos, de onde faz parte o genro do presidente Donald Trump. Esperamos que este seja o início de uma viagem ainda mais histórica para o Médio Oriente. Ontem fiz uma oração no muro para que muçulmanos e árabes em todo o mundo assistam a este voo, reconhecendo que somos todos filhos de Deus e que o futuro não pode ser predestinado pelo passado. Os Emirados Árabes Unidos são o primeiro país do Golfo a mudar a posição em relação a Israel e o terceiro do mundo árabe depois do Egito em 1979 e a Jordânia em 1994. O Boeing 737 que descolou de Tel Aviv também recebeu uma inédita autorização para atravessar espaço aéreo saudita. O avião está equipado com sistema de defesa antimíssil. Bem, gente, até agora, Jared Kushner é o candidato mais provável a ser o anticristo, né? Ele é bem aceito, os palestinos negociam com ele, as nações árabes negociam com ele, ele tem uma graça que não dá para entender essa graça, a não ser uma graça satânica, né? Os príncipes árabes usam com ele para negociar, uma coisa que não aconteceu em governos passados, como de Obama, né, e outros governos americanos que tentaram a paz, mas não conseguiram, porque não tinha esse personagem que nós consideramos como um forte candidato a ser o anticristo, né? Então esse candidato é o mais provável a ser o anticristo, e isso será selado, né? O que nós devemos ficar de olho, o sinal que devemos ficar de olho é, se em novembro de 2020, as eleições norte-americanas, o presidente Donald Trump ganhar de Joe Biden, as eleições e continuar o segundo mandato, é bem provável que esse é um sinal de que o fim está chegando. Por quê? Porque se ele ganha, continua a política externa de pacificação do Oriente Médio através do seu genro, Jared Kushner. Amém? Então eu gostaria de deixar essa palavra para vocês e para vocês compreenderem uma coisa. Concluindo aqui, assim que reconstruiu o templo, tem 7 anos, né? No final desses 7 anos, a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, então viu-se um grande sinal no céu, e o Filho do Homem apareceu nas nuvens com grande poder e grande glória. Ou seja, depois de todas essas coisas, Jesus Cristo virá. Não é? Mas nesse período de tribulação, de grande tribulação, de princípio das dores, a igreja passará aqui na terra. E o Senhor dará graça a essa igreja para que ela pregue o evangelho, para que ela testemunhe do poder e do amor do Senhor Jesus Cristo, para cumprir Mateus capítulo 24, versículo 14. Então fique firme, meu irmão. Olha para o Senhor, vê as notícias, acompanha o que está acontecendo. E até o próximo vídeo, quando mais coisas aparecerem. Um abraço, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.